1 Pedro, capítulo 1. Versículo número 7. Quem encontrou, diga amém. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de o não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Põe a mão sobre o seu coração, ou sobre a Bíblia. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você, jovens. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus que revela a palavra aos simples, aos pequenos. Deus, nós estamos aqui hoje, onde poderíamos estar em qualquer lugar para ouvir a Tua palavra e Te prestar culto de adoração e louvor. Pai, nós não temos nada, tudo que nós podemos oferecer ao Senhor ainda seria pó, diante da Tua grandeza, Senhor. Mas nós estamos aqui, ó Pai, de coração aberto para receber da Tua palavra, que ela fale, Deus, conosco, que ela fale, Pai, que ela nos coloque no caminho da retidão, e que ela revela aos nossos corações os mistérios que o Senhor tem para nós essa noite. Deus, em nome de Jesus, que toda distração caia por terra, Deus, em nome de Jesus, que todo bloqueio no coração e na mente, Pai, venham ser, Deus, em nome de Jesus, destruídos, que o Teu fogo, Espírito Santo, nos cerque, e que a Tua glória desça aqui essa noite. Ó Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade no nosso meio, para falar, para usar, para profetizar, para Deus fazer o que o Senhor bem entender, porque essa casa é tua, Senhor. Então, em nome de Jesus, que a Tua glória enche esse lugar. Ó Pai, em nome de Jesus eu clamo que línguas de fogo saiam da nossa boca. Ó Pai, eu clamo para que dons espirituais venham fluir de nós. Ó Pai, eu clamo em nome de Jesus que o batismo com fogo venha nos incendiar, porque Deus, nós não queremos nada além de Ti, em nome de Jesus, amém. Hoje o culto chama cheios de fé. Repete comigo, cheios de fé. Mais forte, cheios de fé. Porque eu não quero que ninguém chegue em casa e os parentes perguntam sobre o que foi o culto hoje. Você fala, nossa, cara, nem lembro. Então você vai falar de novo para lembrar. Cheios de fé. Vocês vão ouvir eu falar tanto de fé. Eu já estou falando de fé tanto tempo na cabeça da minha namorada. Falei para a Débora, para o Isaías esses dias. Porque Deus tem tocado no meu coração com esse assunto. Deus tem tocado no meu coração a respeito disso, cheios de fé. Você vai ouvir tanto falar sobre fé hoje aqui, cara, que você vai sair um PhD em fé. Pode isso? Pode, e vai sair, porque é o Espírito Santo que ensina todas as coisas. Todos digam amém? Amém? É o Espírito Santo que ensina todas as coisas. Pessoal, no livro de Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê. Mas a ciência, ela diz ao contrário. A ciência é a certeza das coisas que se veem. Isso é a ciência. Para a ciência, algo tem que ser medido, calculado, registrado. Para a ciência, aquilo tem que ser real. Isso é a ciência. Para a ciência é possível acreditar só naquilo que é possível. Como assim, Juninho? Quando alguém vai lá, experimenta e fala, é possível, é real. Mas a fé não. A fé não é. A fé é tratar as coisas que não são, como se elas já fossem. A fé não é a negação dos problemas, jovens. A fé é não deixar os problemas vencerem a sua vida. A fé se move pela palavra de Deus, por aquilo que Deus fala. A fé é um dispositivo que acessa e que faz o sobrenatural funcionar. Isso é a fé. A fé, ela é um aplicativo, igual tem no seu celular, que ele acessa o coração de Jesus e faz o poder sair dele.
A fé, jovens, ela não se acomoda com as notícias ruins. A fé supera tudo. A fé, ela supera tudo. A fé não muda as estruturas dos problemas, mas ela oferece a você nova realidade, novas realidades. Os problemas sempre vão existir, mas a fé, ela te oferece novas realidades. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Marcos 9:23 diz que aquele que crê, que tudo é possível aquele que crê. Eu não sei se você está entendendo ou se você está aí meio boiando ainda, mas eu quero que você entenda primeiro que sem fé é impossível agradar a Deus, e se você tem fé, todas as coisas são possíveis para você. Eu quero que você entenda que a fé, ela não se acomoda com as notícias ruins, mas ela supera tudo. Como assim, Juninho? Eu vou contar uma parábola para vocês. Tinha um senhor de um sítio, ele tinha um cavalo, e esse cavalo caiu numa cova muito grande. Esse senhor desse sítio, ele não tinha como retirar aquele cavalo, mas aquele cavalo, ele não queria morrer, ele tentava escalar, mas ele não conseguia. Aquele cavalo era determinado, podíamos dizer que aquele cavalo era cheio de fé. E aquele senhor, ele fala: eu não tenho força para te tirar aí de baixo, eu gosto de você, cavalinho, mas eu não tenho força para te tirar aí de baixo, para que você não sofra, eu só posso te matar antes. E aquele homem, ele foi jogando a terra naquele buraco para tampar aquele cavalo. Mas aquele cavalo jovem, ele era tão determinado que à medida que a terra ia caindo, ele ia balançando, a terra ia para o chão e ele ia pisoteando. Ele ia pisoteando e os donos jogavam a terra, ele balançava e ia pisoteando, até que aquele cavalo alcançou o topo e saiu daquele buraco. Eu não sei se você entendeu, mas isso é a fé. Ela não se acomoda com as notícias ruins, mas ela oferece a você novas realidades. Ela oferece a você novas realidades. Sem fé é impossível agradar a Deus, e todas as coisas são possíveis àquele que crê. Aquele que crê. A fé e os seus efeitos. Se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar vários homens que praticaram a fé. Vamos encontrar Abraão. Abraão, ele era um jovem como muitos aqui, e Deus diz para ele: Abraão, sai da tua parentela, da terra dos seus pais, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. É a mesma coisa, Sara. Se Deus mandasse você sair, Sara, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você sem nada saber para onde que eu vou, Senhor, mas pela fé se obedecesse à voz de Deus e isso. E Abraão foi. E a Bíblia diz que quando ele era mais velho, não, ele já era mais velho, tinha quase 100 anos, e Deus disse: você vai ter um filho. E Abraão falou: Senhor, eu creio na tua palavra. Sara deu uma risadinha. Não é possível, dessa idade, ter filhos. Mas Deus é fiel nas suas promessas. Você pode confiar, você pode ter fé nas coisas que Deus diz. Aquilo que Deus prometeu na sua vida um dia, jovem, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Confia, as promessas que Ele fez para a tua vida não estão no chão. Não importa o que você fez. Juninho, eu andei tão desviado pelo mundo. Não importa, as promessas de Deus são vivas. E se você resolver ouvir a voz dEle novamente nessa noite, Ele vai mudar a realidade da sua vida, vai mudar as estruturas. Ei, eu quero que você entenda também que muitos outros vieram. Veio Noé, onde Deus disse: Noé, construa uma arca, porque essa geração, essa raça ruim, ela não merece mais viver. Imagina, jovens, uma terra onde não tinha chovido ainda. A Bíblia diz que somente um vapor saía da terra e guava todas as plantas. As pessoas ali vendo o Noé construindo uma arca, longe do mar, o que eles devem ter pensado? Esse homem é louco! Às vezes muitas pessoas já te chamaram de louco por você acreditar em Jesus. Às vezes muitas pessoas já te chamaram de louco, quadrado, fora, sem nexo, por você acreditar em Jesus, por ser um crente em Jesus. Talvez você passou as mesmas humilhações que Noé passou. Mas Noé foi lá, e o processo foi grande, galera. A arca era grande, demorou 120 anos. Às vezes em 120 anos, é claro que naquele tempo as pessoas viviam mais, mas 120 anos ainda é 120 anos. A fé de Noé tinha que ser muito concreta. A fé de Noé tinha que ser muito em Deus. Ele tinha muito que confiar naquele a quem ele recebeu aquela promessa. E Deus veio com a chuva, e Noé e sua família inteira escapou. Vemos também Moisés, que abriu o Mar Vermelho.
né, pela palavra de Deus, ele resgatou o povo, e a gente vê ali as pragas e tudo mais. Depois a gente vê Josué, onde Deus diz para Josué: Josué, está vendo essa cidade indestrutível, com essa muralha em volta? Muitos ali talvez diriam: Senhor, nós já conquistamos muitos reinos aqui, mas essa cidade, eu acho que a gente não vai conquistar. Era uma cidade muito grande, jovens, era uma cidade muito fortificada, e Deus diz: dá 7 voltas, e na 7ª volta dá um brado que essas muralhas vão cair. Pela fé, Josué alcançou. Eu quero que você entenda pela Bíblia o que é fé e o que as pessoas passaram, porque as mesmas promessas que estavam, e as mesmas coisas que eles fizeram naquele tempo, nós também podemos fazer. Davi, um mancebo, um jovenzinho, foi contra o gigante Golias, e a Bíblia diz que ele pegou 5 pedras, e na primeira pedra contra aquele gigante, que a Bíblia diz que era guerreiro desde a sua infância, ele acertou na testa de Golias. Mas Juninho, se Davi tinha fé, por que ele levou 5 pedras? Podia levar só uma, ele não tinha fé? Porque depois na Bíblia, mais para frente, você descobre que Golias tinha mais 4 irmãos. Ele já estava preparado para mais batalha, galera. Essa é a fé. Não importa o tamanho do adversário, o que importa é o tamanho do seu Deus. Isso é fé. E nós chegamos no Novo Testamento e vemos um episódio ali onde Jesus mandou os discípulos irem para a água, para o mar, e Jesus veio depois de madrugada, e os discípulos lá no barco pensaram: nossa, é um fantasma, e Jesus: não, acalme-se, sou eu, não é um fantasma. E Pedro, né, que não sabia guardar a língua na boca, falava toda hora, falou: Senhor Jesus, se és tu mesmo, me conceda que eu vá até você. E Jesus: venha, Pedro. Aí Pedro foi pisando, porque ele recebeu a palavra de Jesus. Mas Pedro, em determinado momento, parou de olhar para Jesus e começou a olhar para os relâmpagos, começou a olhar para as ondas, começou a olhar para o natural, sendo que a fé somente olha para o sobrenatural. E naquele momento Pedro começou a afogar. Eu quero que você entenda que enquanto jovens, você estiver olhando para Jesus, o sobrenatural, coisas que você não entende, vai acontecer na sua vida. Mas a partir do momento que você começar a querer pôr sua mão natural, humana e falha, as coisas vão começar a afundar. Você vai começar a afundar porque você não está olhando para o autor e consumador da nossa fé, você está olhando para as coisas naturais. Se você continuar olhando fixo para Jesus, você nunca vai afundar, por mais que tenha relâmpagos, por mais que tenha ondas, por mais que tenha adversidades, você nunca vai afogar. Os primeiros diáconos foram escolhidos, sabe como? Pela fé. Vamos escolher os diáconos aqui, para que a gente possa focar mais no ministério da palavra e na oração. Os apóstolos disseram. E quando eles olharam para Estevão, eles encontraram um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Será que se alguém fosse escolher, acharia em você hoje um homem, uma mulher cheia de fé? Se Jesus olhar para você hoje, encontra em você fé? Ei, encontra! Ou nós estamos simplesmente dormindo no culto, ou nós estamos simplesmente dormindo na vida, apenas existindo e não vivendo. Ei, existe fé em você? Sabe o que aconteceu, jovens? Isso é muito sério. Jesus, ele era de uma cidade chamada Nazaré, e certa vez ele foi pregar na sua cidade, e os parentes dele estavam lá. E os parentes de Jesus não criam nele. Olha para você ver, os próprios parentes de Jesus não criam nele. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus não pôde fazer muitos milagres, operar muitas maravilhas naquele lugar. Por quê? Porque o povo era incrédulo. Uma igreja de um povo que não tem fé é uma igreja que não vivencia milagres espirituais.
Uma igreja de um povo incrédulo que não tem fé é uma igreja que não sobe no sobrenatural. É uma igreja que não é batizada pelo Espírito Santo. Não é uma igreja que tem língua de fogo. O assunto é sério. Quase que eu caio. O assunto é sério, jovens. Juninho, e como ter fé? A fé vem primeiro através da oração. Como assim? Jesus disse em Marcos 11, 24: quando orares, pedindo ao Pai, se vocês crerem que já receberam, assim lhe sucederá. Olha que interessante. Quando vocês orarem, se vocês crerem que já recebeu, você não quer dizer que você recebeu ainda, mas no seu coração você já acredita que recebeu. Assim acontecerá. Assim acontecerá. A fé vem pela oração. Em determinado momento, um homem e uma mulher, eles tinham um filho, e esse filho ele era endemoniado. E a Bíblia diz que esse filho ele se lançava ao fogo, ele se lançava à água tentando se matar. Ele tentava se matar. Então aquele homem chegou até Jesus e falou: mestre, se tu podes, ajude meu filho. Jesus olhou para ele e falou assim: se eu posso? Depois vocês lêem, Marcos 9, 24. Se eu posso, aí que vem aquela frase: tudo é possível ao que crê. Aí aquele homem disse: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Talvez você não tenha fé insuficiente, mas você pode chegar para Jesus e falar assim: Pai, eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. A minha fé é pequena demais. Em Lucas 17, 5, Jesus estava falando com os discípulos a respeito do perdão, que nós devemos perdoar quantas vezes for necessário. Eles falaram: 7, Jesus? Jesus falou: não 7, mas 70 vezes 7. Aí os discípulos em determinado momento falou assim: Pai, acrescenta a nossa fé, porque a gente não tem fé para perdoar tantas vezes assim. Sabe o que eu admiro das pessoas que perdoam as outras? Que elas têm muita fé. Aí sabe o que os discípulos disseram? Pai, nos ajuda a ter fé. É uma oração ali de Jesus, eles estavam reconhecendo: Pai, eu preciso de mais fé. Eu preciso de mais fé. Então o primeiro passo para Jesus acrescentar a nossa fé é a oração. E depois, Juninho, o que mais? Depois é a palavra. Em Hebreus 11, 3 diz que o universo foi criado pela palavra de Deus. E pela fé nós entendemos isso. Tudo que foi criado ao nosso redor, árvores, céus, animais, foram criados pela palavra de Deus. Em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tem muitos irmãos que querem viver as coisas com Deus, querem viver o sobrenatural de Deus, querem servir, querem fazer diferença nesse mundo, querem ser uma pessoa diferente lá no seu meio, mas não lê a Bíblia, mas não ouve a palavra de Deus, mas não escuta a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hoje em dia, o povo está deixando de usar a fé baseada na Bíblia, para usar uma fé de positivismo. O que é isso? Uma fé de pensamento positivo, tipo assim: nossa, eu quero tanto aquele carro, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Ai, vai acontecer, eu quero tanto aquele emprego, vai acontecer, eu vou fazer a minha mente ficar positiva para que aconteça. Galera, isso não é de Deus. Pensamento positivo não é de Deus. O que nós temos? Uma fé baseada na palavra. Aquilo que Deus falou, e a gente acredita. Se Deus falou, se você tiver fé, você vai receber. Se você tem uma fé dessas de pensamento positivo vai acontecer. Eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa negativa não, tá? Não sai daqui pensando nisso. Porque agora eu vou ser uma pessoa negativa, não vai acontecer. Não, eu estou falando que a sua fé tem que ser baseada na palavra de Deus. Porque tudo que sai da palavra de Deus é superstição,
é fantasia, é conto de fadas. A tua fé, a tua crença, o teu crer, tem que estar baseada na palavra de Deus. Porque assim você vai receber. Porque assim você vai receber. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu gosto muito da história do cego Bartimeu. Quantos aqui já ouviram a história do cego Bartimeu? Realmente a gente precisa ler a Bíblia, galera. Realmente, pessoal. Cego Bartimeu, ele morava em Jericó, e certa vez Jesus passando por aquelas bandas, ele ouviu que Jesus estava passando, e a multidão acompanhava Jesus. Então ele, ouvindo que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vocês já não ouviram aquela música? Tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz escama cair. É do cego Bartimeu. E ele começava a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas sabe o que é o mais engraçado, jovens? Que a Bíblia diz que, de vez da multidão o ajudar, a multidão falava: fica quieto, seu cego, fica quieto, deixa Jesus em paz. É claro que eu estou parafraseando e aumentando para você entender a intensidade, mas naquele momento eu acredito que foi assim. Fica quieto, não, deixa Jesus em paz. E a Bíblia diz que quanto mais a multidão tentava abafar ele, mais ele gritava, até que Jesus olhou para ele: traga-o a mim. E o cego, chegando a Jesus, falou: o que queres? Eu quero ver, Senhor. E Jesus disse: a tua fé o salvou. E ele voltou a ver. E olha que interessante, depois que ele voltou a ver, ele podia sair para cumprimentar, para ir ver parente, para fazer o que ele nunca tinha visto na vida. Mas sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Ele seguiu Jesus. Agora eu quero que você entenda 5 coisas dessa história. Primeiro, assim como o cego Bartimeu, o mundo vai tentar calar a sua fé. O mundo vai tentar calar você. O mundo vai tentar te calar, Gui. O mundo vai tentar te calar, Renatinho. O mundo vai tentar te calar, Jussara, Peixe. O mundo vai tentar te calar, Rafael. O mundo vai tentar te calar. Mas você não pode parar de clamar o nome de Jesus. Você não pode. Isso é o primeiro. O mundo vai tentar te calar, mas você não pode ficar quieto. Quando chegar diante de Jesus, você precisa saber o que pedir. Aquele cego, Bartimeu, ele sabia o que ele queria. E Jesus testou. O que tu queres? Estava na cara de Jesus. Jesus sabia que ele era cego e queria ver, mas Jesus queria saber se ele sabia realmente o que ele queria. E o que você quer, jovem? Quando você chega na presença de Deus, você sabe o que quer? Você precisa saber o que quer. E você precisa saber para quem pedir. Lembra que eu falei do pensamento positivo? Pensamento positivo, o universo vai conspirar a meu favor. Não. Você tem que saber para quem pedir, o nome dele é Jesus. Vão tentar te calar. Você tem que saber o que você quer. E você tem que saber para quem pedir. E sabe qual que é o quarto item disso? É que na hora que você pedir, para quem pedir, você tem que acreditar que já foi feito, mesmo que ainda não foi. Isso é fé. E o último item dessa história que eu tiro de lição é que você, depois de receber, você não pode abandonar Jesus. Você não pode dar as costas depois de receber a sua bênção. Você tem que continuar seguindo Jesus como o cego seguiu. Por quê? Porque você vai começar a andar com pessoas de fé. As pessoas que seguiam Jesus eram pessoas de fé. Então você tem que se rodear de pessoas de fé. Se você quer ter mais fé, você tem que estar com pessoas que têm fé. Se você andar com incrédulos, certamente você uma hora vai começar a ficar incrédulo. Se você andar com os que não creem, você uma hora vai parar de crer. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Bartimeu não queria andar com o seu povo, com a sua nação, ele queria andar com Jesus. Ele queria andar com Jesus, com aqueles que tinham fé. Tem uma historinha que eu acho muito engraçado, que fala com quem que a gente deve andar. Uma lagarta, ela estava lá no meio das árvores, e ela falou assim para os outros insetos que estavam ali:
Um dia eu vou voar e eu vou ser muito bonito. E eu vou ser muito bonito. Todos os insetos ali começaram a rir. Como capaz, como que você vai ser? Olha o trem verde feio que você é. Como que um dia você vai ser bonito? Todos os insetos riram dele. Sabe, menos quem? Menos as borboletas. As borboletas não riram dele, porque elas já tinham passado aquele processo. Você precisa andar com as pessoas da mesma raça, da mesma espécie, da mesma fé que você, para que te acrescente, pessoas que acreditam em você, que acreditam no seu potencial. Você precisa andar com essas pessoas. Você consegue entender? Juninho, mas é só ter fé? É só ter fé? Não, não é só ter fé. A fé é o principal. Mas a Bíblia diz em Tiago 2,17 que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta, Juninho? Sim, a fé sem obras, ela é morta. Mas por quê? Porque a nossa fé, ela prova a nossa salvação diante de Deus. Mas as nossas obras, ela vai provar a nossa salvação diante dos homens. A nossa fé é para glorificar a Deus, mas as nossas obras é para... A nossa fé tem que estar em Deus, mas as nossas obras têm que glorificar o nome de Deus. A fé, ela é a raiz, a obra são os frutos. A fé é a causa, a obra, o resultado. As obras não causam em nós salvação, mas causam em nós evidência de salvação. Você consegue entender? Que você não vai ser salvo pelas obras, mas aqueles que forem salvos pela fé, as obras o seguirão. As obras o seguirão. A fé sem obras é morta. A fé Deus conhece o nosso coração, mas as nossas obras diante dos homens é uma prova para esse mundo que nós somos salvos. Que nós somos salvos. Nunca esqueça disso. Quando eu falo de fé e obras, eu gosto de lembrar de uma história. É uma história bíblica que diz que eram 5 amigos. Ele era paralítico e ele estava acamado. E aqueles 4 amigos souberam que Jesus estava ali numa casa, ensinando, comendo com o pessoal. E aqueles 4 amigos pegaram e levaram aquele paralítico para ver Jesus, para que Jesus pudesse o curar. Mas chegando na casa, pensa numa casa lotada, galera, dentro da casa e fora da casa, não tinha como entrar naquela porta. Então aqueles amigos, eles poderiam simplesmente desistir ali, falar, cara, você viu que eu tentei, nós até tinha boa intenção, vai para você ver, essa palavra é muito triste, nós até tínhamos a boa intenção de te ajudar, mas como que a gente vai passar por isso? Mas aqueles amigos não pensavam assim. Eles olharam, viram que a multidão estava ali cercando a porta, e eles deram a volta por trás da casa, subiram no telhado com aquele paralítico. Agora vocês pensam o esforço que eles fizeram, abriram o telhado e desceram aquele paralítico ali perto de Jesus. A fé com obras, de ajudar o próximo. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando Jesus olhou para aqueles amigos, viu que eles tinham fé. Mas e se fosse sua boa intenção, Juninho? E se fosse sua fé? Aquele paralítico continuaria paralítico, mas as obras ajudaram para que ele fosse curado. Às vezes o mundo, Deus vai exigir de você lá no mundo mais do que fé. Vai exigir que você tenha ação, que você tenha obras, algo para mostrar. Mas por quê? Para que o nome dele seja glorificado. Às vezes lá no mundo Deus vai exigir mais de você que as suas obras, mais de você que sua fé. As obras e a fé andam juntas. Aí chegamos no versículo que lemos. Chegamos no versículo... Beba água. Amém, garganta. Chegamos no versículo que lemos no começo do culto.
Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valioso do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo e genuína, resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então agora eu quero falar com você qual que vai ser o alvo da sua fé. Vai ser louvor, honra e glória para o nome de Jesus. Esse tem que ser o alvo da sua fé. Louvor, honra e glória de Jesus. Sabe por que as coisas sobrenaturais acontecem na nossa vida? Não é para você se sentir bem, não. É para que o nome de Cristo seja glorificado. Para que as pessoas vejam na sua vida a essência e o poder de Cristo e se convertam. A fé é para isso, ela tem um alvo. E eu continuo o texto. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Mesmo a gente não vendo Jesus, a gente o ama. Isso é fé. Apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Mesmo a gente não vendo, a gente crê nele e a gente glorifica, a gente o adora. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. E aqui termina falando qual que é o alvo da nossa fé: a salvação das suas almas. Além de glorificar o nome de Cristo, a nossa fé tem como alvo a salvação das nossas almas. A salvação das nossas almas. Você precisa ter fé para que você seja salvo. Você precisa ter fé para glorificar o nome de Jesus e para que você seja salvo. Juninho, mas como que eu vou fazer isso? Eu sou tão jovem, tenho tantos anos aí para frente. Paulo, em determinado momento, quando ele escreveu uma carta para Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Sabe o que ele está falando? Timóteo, na vida eu lutei demais, cara. Tive lutas, eu combati demais, combati o bom combate. Eu terminei a minha carreira, eu terminei a minha história, terminei a minha corrida. Mas, Timóteo, o mais importante, eu guardei a minha fé. Você precisa guardar a sua fé. Você precisa guardar a sua fé em Jesus. O mundo está louco para tirar a sua fé, jovem. O mundo está louco, o diabo está louco para tirar a sua fé. Mas você precisa guardar a sua fé. Juninho, mas como que eu vou fazer isso? Você guarda a sua fé pela fé. Em 1 João 5,4 diz: aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E qual que é a vitória que vence este mundo? A nossa fé. Aquele que é nascido de Deus verdadeiramente vence o mundo. E aquele que é nascido de Deus tem fé. Você vai vencer o mundo com fé para guardar a fé. Você entende a loucura disso? Que você tem que ter fé para guardar a fé? Que você tem que ter fé para terminar essa carreira, para combater o bom combate? Você consegue entender isso? Em Hebreus 10, 38, 39 diz assim: mas o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, os santos, os separados, os justos, temos que viver pela fé. Porque se um dia a gente retroceder Cristo, Ele não se agradará de nós. Mas a Bíblia continua dizendo: mas nós somos daqueles que não... Mas nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas somos daqueles que creem e são salvos. Você não pode ser do primeiro grupo, daqueles que são destruídos, daqueles que não creem e são destruídos, mas nós precisamos ser do grupo que creem e são salvos. Em 2 Coríntios 1, 24, Paulo diz: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Não falei que hoje eu ia falar muito de fé, que eu ia encher a tua cabeça de fé? É pela fé, jovem. Você vai vencer esse mundo? É pela fé. Você vai completar a tua carreira, terminar a tua corrida, combater o bom combate? Pela fé. Queria chamar o louvor. Somente pela fé
e nada mais. Juninho. Então eu entendi que para ter fé, eu preciso orar, pedir para Deus acrescentar minha fé. Eu preciso mais da palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Juninho, eu também entendi que a fé sem obras ela é morta. Que as obras acompanham aqueles que têm fé. E o alvo da minha fé tem que ser Jesus. A salvação da nossa alma. Se você lembrar disso, jovem, eu já fico satisfeito. Se você começar a ser uma pessoa de mais fé a partir de hoje, Jesus já fica satisfeito. Você precisa crer, porque todas as coisas são possíveis àquele que crê.